Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir também tem o nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nesse início de semana, fica aqui já o nosso convite para você curtir, compartilhar, participar com a gente pelo nosso WhatsApp 973350038, para você interagir, fazer perguntas aos nossos convidados de hoje, 973350038. A gente espera aí a sua presença pela próxima hora com a gente. Eu sou Mauro Friesman. Vamos iniciar mais uma semana, como eu sempre digo por aqui, com empenho, com dedicação, com saúde para todo mundo. Vamos conhecer os nossos convidados, entrevistados que vão tratar dos temas por aqui propostos hoje. Doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, ele é candidato à presidência da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Scaff? Bem-vindo mais uma vez com a gente. É um orgulho estar aqui com você, Mauro. Obrigado, Fausto, também pelo convite. É sempre uma honra a gente poder debater os temas aí da semana e do cotidiano. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença. Doutor Vitor Nepomuceno, advogado também, ele é especialista em direito empresarial, recuperação e falências, é consultor legislativo, sócio do escritório Oliveira e Nepomuceno Advogados. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço a todos da direção do Gente que Fala. Mais uma vez poder participar aí, contribuir um pouquinho aí com a semana. Vamos lá, também apresentando o Dr. Walter Siglione, advogado, jornalista, vice-presidente da TV Aberta São Paulo. Como é que você está, Walter? Bem-vindo. Mauro, uma alegria estar com você, com o Dr. Scaff, com o Dr. Nepomuceno, para falar um pouco das notícias do dia a dia, né? Obrigado pelo convite. Nosso primeiro assunto de hoje. Amanhã, gente, acontecem as eleições para a presidência dos Estados Unidos e nessa reta final a disputa continua acirrada entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. As pesquisas de intenção de voto indicam que os dois candidatos estão empatados dentro da margem de erro no voto popular e nos estados-chave, que são aqueles em que os eleitores não demonstram claramente a preferência por um ou outro candidato. A eleição americana é bem diferente da nossa, né? Nem sempre o nome escolhido por lá, pelo voto popular, é o eleito, né? Porque para vencer a eleição norte-americana é preciso conquistar a maioria dos delegados do colégio eleitoral. Vamos repercutir isso por aqui. Doutor Scaff, muito difícil saber exatamente o que vai acontecer nos Estados Unidos a partir de amanhã, não é? É verdade, Mauro. Eu tenho acompanhado as pesquisas aí diariamente, torcendo muito para que Donald Trump volte à presidência dos Estados Unidos e digo por quê. Eu vejo que Trump tem uma visão muito conservadora, desenvolvimentista, é uma pessoa que protegerá o Ocidente de uma série de fatores que estão acontecendo no mundo. Eu vejo que Trump é muito melhor para o Brasil, para o comércio e desenvolvimento do Brasil. Tem uma visão comercial muito ampla, uma visão de segurança muito ampla. Eu vejo que o presidente Biden não foi feliz nas relações exteriores. Nós precisamos que os Estados Unidos da América retomem o seu protagonismo mundial, porque, querendo ou não, somos todos americanos e devemos torcer por um país amigo como os Estados Unidos da América, né? Que quer e que culturalmente tem muita afinidade com o Brasil. Então eu vejo que Donald Trump merece essa vitória, trabalhou muito. Ontem, por exemplo, foi em 4 cidades diferentes num dia só. E eu vejo que o presidente Biden e a vice-presidente Kamala Harris deixaram um país completamente diferente do que nos últimos 4 anos, né? Então eu acho que é muito provável essa vitória de Trump e ele precisa ganhar na Pensilvânia, né, Mauro? Como você disse, os 19 delegados da Pensilvânia é o que estão faltando para Trump ser o vencedor da competição. Por isso que ele teve lá mais de 15, 20 vezes. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos aguardar amanhã. Amanhã vai ser um dia tenso. Nessa tensão, a gente tem que torcer para que as coisas corram muito bem por lá, não é, doutor Scaff? Porque na eleição anterior, entre Trump e Biden,
né? Teve questionamento de resultado, enfim, teve toda uma situação que acaba tumultuando todo o processo, né? Enfim, as coisas não ficam exatamente às claras, fica uma situação que a gente não gostaria de rever, né? Isso novamente. É verdade. Essa questão de votar por correio, numa identificação relativa do eleitor, é uma questão muito prejudicial. A maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos da América, precisava corrigir isso de uma maneira mais rápida. O que atrapalha um pouco isso, Mauro, é que a legislação dos Estados Unidos é estadual. Então, os governadores e os parlamentos estaduais têm muita força nessa questão regional. Mas o presidente Trump quer reverter isso, porque, obviamente, para você votar, você tem que ser legal e votar com uma identificação, né, de identidade, é o mínimo, né? Me parece que alguns estados, essa identificação é um pouco relativa, o que prejudica a segurança da eleição, como você acabou de dizer, né? E acaba suscitando uma série de discussões que um país como os Estados Unidos precisava evitar, né? Sim. Doutor Vitor Nepomuceno, sua expectativa em relação às eleições americanas amanhã, dia 5 de novembro, um processo eleitoral completamente diferente do nosso, né? As pessoas não precisam ir aos locais de votação, podem votar pelo correio, tem lugar que tem urna eletrônica, tem lugar que é cédula de papel, enfim, sua expectativa. Mauro, veja, no contexto geral, quem detém a máquina, né, o candidato que está no poder e que detém a máquina, ele sempre acaba tendo uma vantagem natural sobre o candidato opositor. Quando, né, eu vejo a pesquisa, e a pesquisa coloca o candidato Donald Trump, né, empatado no voto a voto com a vice-presidente dos Estados Unidos, eu vejo o seguinte: o esforço do candidato Donald Trump está sendo muito exitoso. E acredito eu que a probabilidade, né, eu acredito que ele vai conseguir aí alcançar o objetivo, ele vai se tornar o presidente novamente dos Estados Unidos, até porque há um anseio muito grande da população norte-americana para as políticas, né, do Partido Republicano, para as políticas do candidato republicano. Em relação ao sistema eleitoral, veja, apesar desse sistema que não é moderno, né? O sistema eleitoral americano ainda é um sistema um pouco rudimentar. A gente historicamente tem uma alternância de poder nos Estados Unidos entre democratas e republicanos. Então, apesar do sistema eleitoral posto, da forma como ele transcorre, e eu concordo com o Dr. Scaff, que há necessidade aí de uma, não posso nem dizer que seja falta de transparência, mas que há necessidade de uma modernização do sistema eleitoral, mas eu acho que a maturidade do sistema americano é interessante. Realmente, é o que você falou, Mauro, é um sistema diferente. É um sistema bem diferente de votação e eu acho que merece modernização. E em relação ao candidato Donald Trump, eu acredito que ele será eleito sim, sobretudo por, né, estar degladiando com essa vantagem de quem detém a máquina e está numa posição aí de 1-1, né? Walter Cilione, seu olhar, sua expectativa para amanhã, eleições americanas, eleições do novo presidente dos Estados Unidos. Presidente Donald Trump ou presidente Kamala Harris? Bom, eu gostei de escutar o doutor Scaff, doutor Nepomuceno, e lembrar que lá nos Estados Unidos, embora a gente, né, Scaff, a gente fale em dois partidos, existem mais candidatos. É engraçado que isso não transpareça tanto, até por uma questão, né, até talvez até pelas situações até do que o cinema bota aqui para o Brasil. Não vai para cá, tem mais de 4 ou 5 partidos diferentes. É uma realidade. Agora, esse sistema deles é bem complexo, né, no voto entre o distrital, entre o delegado, depois por votação de carta, votação eleitoral. O fato é que a eleição americana, ela transcende essa questão só da própria colocação do dia da eleição. Ela, depois de um tempo, transparece toda essa questão econômica, né? A gente tem problema de inflação, problema de mercado, problema com outras nações. Então, o reflexo dessa eleição talvez seja um dos maiores que tem nesse mundo atual, não é? Não é, Scaff, não é, Mauro? A gente muda muito aqui, mas o que vai acontecer na eleição a partir depois da eleição do novo presidente, seja a Câmara, seja o Trump, vai
mudar as questões da economia, do relacionamento entre as guerras que estão aí, essas duas que estão aflorando, própria relação com Israel, que de um jeito aqui e de um jeito lá, aqui no Brasil também vai muito também para o lado da direita, e tem lá também está a questão do aborto, né? Então a gente vai estar tratando de vários temas que ficaram globalizados com essa eleição. Seguindo aqui com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, a gente transmite aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem Instagram, tem Facebook, nosso canal no YouTube, se você preferir, as retransmissões logo mais, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Nós vamos falar de uma outra eleição agora. A gente vem para cá, exatamente para o Brasil, para falar das eleições para a presidência da OAB São Paulo, que acontecem no dia 21 de novembro. Pela primeira vez, os mais de 380 mil inscritos na entidade poderão votar pela internet, ou seja, a partir de qualquer dispositivo digital, pode ser celular, tablet, computador. E a Comissão Eleitoral da OAB São Paulo prorrogou por uma semana o prazo para atualização do cadastro de votação. 5 candidatos disputam a presidência da ordem, entre eles o doutor Alfredo Scaff Filho, que está aqui com a gente, já esteve por diversas ocasiões falando a respeito desse tema. Eu vou perguntar novamente, doutor Scaff, por que o seu desejo de ser presidente da OAB São Paulo? Obrigado pela pergunta, Mauro, pela participação e que a gente possa externar nossas ideias. Veja, Mauro, nós entendemos já há um bom tempo que a OAB está desviando a sua finalidade institucional. A OAB ela foi criada para proteger e defender a advocacia. Ela foi criada como qualquer instituição para ser corporativista, para ter o advogado em primeiro lugar, né? Para não deixar que nada aconteça com a advocacia, que esse estado de humilhação, esse estado de desprestígio e empobrecimento que nós estamos, é culpa dos meus adversários, né? Nos últimos 3, 6, 9, 12, 15 anos de OAB, é que causaram o que nós estamos passando hoje. Por quê? Porque eles nunca exerceram liderança, eles nunca exerceram coragem, eles nunca exerceram a presidência da OAB com independência. Nós somos, Mauro, a maior entidade civil privada do Brasil. E a gente hoje não consegue nada, nem no executivo, nem no legislativo. A OAB presta um serviço arcaico, caro, demorado. A presidência da OAB não está de portas abertas para a advocacia. A presidência da OAB não se manifesta em questões constitucionais absurdas, em alguns atos autoritários e arbitrários de autoridades judiciais. Eu te pergunto, Mauro, eu faço essa pergunta para a advocacia. Se a OAB de São Paulo não existisse nos últimos 3 anos, faria qual diferença na sua vida? 100% das pessoas respondem para mim absolutamente nada. Eu paguei 3 anuidades e nada acrescentou na minha vida. Porque acrescentar na vida do advogado é ter uma OAB que te deixe num mercado de trabalho volumoso, numa publicidade regulada, num tribunal de ética e disciplina justo e imparcial, num acesso ao judiciário perfeito, no diálogo com o judiciário, para que não haja humilhação no fórum, como está acontecendo com advogados perante servidores públicos há muito tempo. A gente só quer, Mauro, colocar a advocacia no estado normal das coisas. O advogado ele tem todo o direito de ficar milionário de um dia para o outro. Sabe por quê, Mauro? Porque ele não recebe salário. Todos os demais operadores do direito recebem dia 5 do mês. E eu sempre faço uma comparação, né? Se qualquer outro operador do direito disser que 2 mais 2 são 5, o salário dele cai dia 5. Se o advogado disser que 2 mais 2 são 5, ele pode ser escrachado, ele pode tomar um processo, ele toma um indeferimento, ele pode ser motivo de chacota. Então, nós somos os operadores do direito que temos autonomia e liberdade e somos instrumentos da cidadania, não é porque eu quero, Mauro, é porque está na Constituição. E esse restabelecimento dessa dignidade, desse prestígio que eu quero ser presidente da OAB. Doutor Scaff, a atual presidente, a doutora Patrícia Vanzolini, não disputa a reeleição, mas na sua avaliação, o que do mandato dela, da gestão dela, pode ser preservado numa eventual vitória sua, numa eventual nova presidência da OAB com o doutor Scaff? Mauro, essa pergunta é excelente. Eu acho o seguinte, questões administrativas de trocas de computadores, eventuais sistemas, né, modernização, tudo isso
é para todos. Tudo isso não acresce no bolso. Isso aí é trabalho que o próprio dinheiro faz, né? Você reformar uma sede, você entregar alguma coisa, isso não é legado, isso é obrigação. Isso não pode ser moeda de troca política. Legado, Mauro, eu vou dizer uma coisa: a atual direção não entregou nada. Pelo contrário, nos entregaram derrotas diárias, como sustentação oral, discussão absurda. PEC, que aprovou aumento de custas, tomamos uma surra na Assembleia Legislativa por falta de diálogo. Por falta de diálogo. Absoluta falta de diálogo. Sistema de peticionamento eletrônico, o Tribunal de Justiça descarta a opinião da OAB. Não é porque o tribunal é ditatorial ou fascista, de forma alguma. É porque a OAB não se posiciona de uma forma de igualdade com o Tribunal de Justiça. É porque falta liderança, falta diálogo. E é isso que a gente não pode mais suportar. Uma entidade tão forte como a OAB não conversa mais com a sociedade civil, não conversa com o judiciário, prejudica a advocacia, empobrece a advocacia, não aprova uma lei, simplesmente nos desprestigia o tempo todo, porque nós não temos uma liderança na presidência. Então eu digo para você, Mauro, eu vou preservar do mandato anterior questões administrativas que sejam eventualmente boas para a administração da OAB, que eu ainda as não conheço. Mas digo para você que nós vamos ter que recuperar um grande tempo perdido para a gente recuperar o prestígio da advocacia, que é tudo que o advogado quer: liberdade para trabalhar. Enquanto entidade, doutor Scaff, a OAB deve se posicionar politicamente em relação a tantos temas que têm polarizado a sociedade brasileira? Mauro, essa pergunta é muito importante. A OAB sempre foi protagonista da sociedade civil, sempre procuraram a OAB para ajudar nas questões sociais. Mas olha, Mauro, eu digo para você o seguinte: nós não podemos fazer da OAB telado. A OAB é suprapartidária, ela tem que ouvir todos, receber todos, dialogar com todos, e aí que eu complemento a sua pergunta. Eu vou fazer política sim, Mauro, sabe para quem? Política para advocacia. É para a advocacia que eu preciso fazer política. Porque o presidente da OAB, ele representa a advocacia. Ele não pode fazer ideologia, ele não pode ter lado político, ele não pode ter time, ele não pode ter religião de preferência. Isso é a liberdade absoluta. O presidente da OAB, ele conversa com todos. Quem esteja no poder, quem não esteja no poder. É assim que eu quero me comportar, porque é somente com diálogo amplo que a gente vai fortalecer a advocacia. Doutor Vitor Nepomuceno, tem acompanhado o processo eleitoral da OAB São Paulo e das outras seccionais, né? Isso vai acontecer no Brasil inteiro, né? Isso mesmo, Mauro. Veja, a eleição de OAB eu acho sempre uma eleição muito interessante, porque as propostas são boas e a OAB, como o doutor Scarpa falou, ela tem uma missão constitucional grandiosa, mas ela se perdeu no tempo. Historicamente, a OAB se afastou das suas grandes missões, aquela OAB que existiu no passado, né, defensora de grandes prerrogativas, que articulou e trabalhou positivamente, tanto em prol da advocacia quanto em prol da sociedade, aí no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, ela se minorou demais, ela reduziu demais seu tamanho, a sua participação nessa atmosfera. Eu vi ao longo dos últimos anos um afastamento, e aí eu digo em nível nacional, um afastamento gigantesco da OAB nos debates que aconteciam dentro do Poder Legislativo. E muitos que envolviam diretamente, direitos e prerrogativas da advocacia. E o doutor Scarpa está certo quando ele fala, olha, a OAB em primeira raça, a OAB ela é destinada à defesa do advogado. Então, realmente, a OAB é um órgão associativo que congrega o advogado. Então, ela está ali para defender os direitos e prerrogativas da advocacia. Eu estive por um bom tempo, já no passado, não tão distante, mas no passado, na comissão de prerrogativas, que eu acho que talvez seja a comissão que mais reflita, né, as agruras da advocacia. E você vê o tratamento que os órgãos, os outros poderes e as outras entidades acabam conferindo aos advogados, é absurdo, é vexatório, é humilhante. Poucos órgãos, né? E aí, isso é resultado também do que a gestão faz. A gestão, ela precisa se aproximar, ela precisa dialogar, ela precisa estar à frente, ela tem que estar um passo à frente dos problemas que a advocacia sofre e, consequentemente, a sociedade. Os problemas da advocacia são refletidos na sociedade.
Então, veja, se não há diálogo, se não há interação, se não há articulação, se não existe pressão mesmo da OAB, da direção da OAB, na defesa das prerrogativas, dos direitos da advocacia e na retomada do seu papel, da sua missão constitucional, eu, de fato, não sei para onde ela vai, efetivamente. E o doutor Scarpa está certo, a OAB se perdeu em muitas discussões aí ao longo do tempo. Doutor Scaff, como aproximar é, todo esse momento, o processo eleitoral da OAB, da própria sociedade? Uma entidade de classe, ela está aí para defender os interesses, as prerrogativas, os direitos daquela classe. No caso, a OAB São Paulo, em defesa, evidentemente, dos advogados paulistas, né? Mas a sociedade tem a consciência a respeito disso, porque pode parecer, muitas vezes, quando uma entidade está num processo eleitoral, numa disputa, enfim, que está todo mundo lá pensando no corporativismo, ou seja, pensando em si próprio. Como transformar isso, como levar isso para a sociedade, para a gente falar do quanto a sociedade precisa saber da OAB, porque a gente está falando de direito, a gente está falando de busca de direitos, e quem trabalha por isso é o advogado que a sociedade vai contratar. Exatamente, Mauro. As palavras do Vitor foram muito importantes no seguinte sentido. Olha por que a sociedade civil está envolvida na eleição da OAB. A sociedade civil coloca na mídia social a pergunta: cadê a OAB? Olha o estado que nós chegamos. Porque a sociedade civil já sentiu, Mauro, que o órgão está enfraquecido por falta de liderança. É isso que a sociedade sentiu. A sociedade civil quer uma OAB forte. Os engenheiros, os médicos, dentistas, químicos, taxistas, corretores, todos eles, toda a profissão quer uma OAB forte. Sabe por quê, Mauro? Porque a OAB é um instrumento da cidadania para você, Mauro, para todas as demais profissões perante o judiciário. Então, há uma preocupação básica da sociedade civil com o fortalecimento da OAB e o enfraquecimento que ela se encontra agora. E é por isso que eu respondo a sua pergunta. Cadê a OAB? O projeto de lei que estabelece a eleição direta para o presidente do Conselho Federal é da minha autoria. Por que eu fiz isso sozinho? O PL 1123/22. Por que a OAB de São Paulo nunca me ajudou nisso? Por que essa falta de interesse numa questão democrática básica? Imagine você, Mauro, 1.300.000 colegas não escolhem o presidente do Conselho Federal, que na verdade 70% nem sabe o nome dele. Então, assim, uma representatividade forte dessa, passando essa vergonha, esse descrédito perante a sociedade civil, é o que faz da sua pergunta. Eu vou responder para você o que a sociedade civil está respondendo para a OAB. Cadê a OAB? A OAB precisa voltar, como o Dr. Vitor falou, ao protagonismo, à liderança das discussões. Agora, sempre o advogado, a advocacia em primeiro lugar. Mesmo questionamento, doutor Vitor Nepomuceno, o interesse da sociedade, né, nesse processo eleitoral, qual é a consciência que a sociedade tem em relação a esse momento? Olha só, Mauro, a sociedade sabe do protagonismo histórico da OAB, sabe que ela atuou em grandes fases né, de ruptura democrática, sabe que a OAB funcionou como um vetor de anseios sociais, de bons anseios sociais. E eu concordo com o doutor Scarfe, a sociedade realmente, eu nunca vi a sociedade tão participativa, na verdade, da eleição da OAB. Está tão participativa quanto eleições naturais, eleições tradicionais aí de legislativo e executivo. Mas eu acredito que esse afastamento da missão natural ele transbordou. Ele saiu do que era aceitável, vamos dizer assim, do que era aceitável, e ele hoje está refletindo direto na sociedade. A sociedade necessita que a OAB esteja à frente de discussões, sobretudo discussões nacionais de defesa de direitos sociais, etc., etc. E a sociedade deixou de enxergar isso na OAB. Doutor Scarpa, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a sociedade não vê mais esse protagonismo. E ela está tão participativa da eleição, dessa eleição principalmente, justamente por isso. Porque ela vê que a OAB, em muitos lugares, não vou generalizar, mas em muitos lugares, ela toma frequentemente uma posição partidária, quando deveria ter uma posição suprapartidária. Porém, talvez, né, utilizando como subterfúgio a sua posição suprapartidária, ela se afasta de discussões importantes. E eu acho que dessa vez a sociedade sentiu na carne a ausência da OAB em várias discussões
a nível nacional. Doutor Scaff, qual deve ser o papel da OAB em relação aos cursos de direito, né? A qualidade da formação universitária nos cursos de direito. Muitos bacharéis em direito não têm a menor condição de passar na prova da ordem. Enfim, é um desafio a ser enfrentado, né? É um desafio enorme a ser enfrentado, Mauro, porque quando você fala em faculdade de direito, você está falando numa atividade privada, numa atividade lucrativa. As faculdades cobram mensalidades para isso. Nós devemos intervir junto ao MEC, porque, Mauro, de que adianta você ter 220 faculdades de direito somente no estado de São Paulo e o mercado de trabalho não corresponde a isso? 200 faculdades de direito, Vitor, nós temos nos Estados Unidos todo, né? Eu te digo, Mauro, o advogado nos Estados Unidos está rico. Sabe por quê, Mauro? Porque tem somente o que o mercado exige, o mercado é maior, ele é respeitado, ele pode fazer publicidade porque lá a liberdade é de verdade. Aqui no Brasil, Mauro, o nosso código de ética está fadado a empobrecer o colega. Nós não podemos captar cliente. Ô, Mauro, deixa eu te falar uma coisa. Como é que alguém sobrevive numa profissão sem poder captar cliente? Explica isso para mim. Aí as pessoas fazem isso numa via paralela, captam cliente porque tem o poder econômico, e o nosso colega que acabou de formar não pode usar o celular para trabalhar. Meu Deus do céu! O nosso código de ética está no século XV. Nós estamos no século XXI. Nós não podemos mais aguentar essa OAB museu. Essa OAB em que alguns dinossauros do passado, que são meus adversários, Mauro, desculpa a brincadeira, mas são dinossauros, são pessoas que estão ultrapassadas, são pessoas que querem o poder pelo poder. O que eles fizeram na OAB nos últimos 20 anos? Vitor, todos os demais operadores do direito já aprovaram uma lei orgânica complementar lá em Brasília. Eu te pergunto, Vitor, cadê a lei complementar do artigo 133? Por que somente a advocacia, com 1/3 do Congresso de advogados, 1/4 do Congresso de advogados, nós não temos a lei complementar até hoje? E eu te pergunto, o que esses caras estão fazendo? Então nós, Mauro, nós temos uma proposta positiva. Eu quero deixar um legado para a advocacia. Existe um espaço para isso. Muita coisa não foi feita nos últimos 20 anos. A OAB, Mauro, se tornou uma entidade bilionária. A OAB arrecada, em média, R$ 1 milhão por dia. Será que os colegas sabem disso? E o que ela está entregando para todos nós? Baile da advocacia? Festinha em resort? Que negócio que é esse? A advocacia tem que ter respeito, tem que ter prerrogativa. O advogado precisa se sentir em casa. A carta de assistência precisa ser assistência de verdade, e não essas coisas que estão oferecendo para a gente ao dobro do preço. A gente não aguenta mais isso. Então, Mauro, com toda sinceridade, não dá para a advocacia ficar calada nesse divisor de águas, como o Vitor disse, é a eleição mais importante da OAB de São Paulo de todos os tempos. Está em jogo o passado, que deu errado, contra o futuro, que eu me encarrego de dizer, vou fazer tudo pela advocacia e vou deixar um legado. E aqui, Mauro, como eu já posso pedir, eu peço o voto de toda a advocacia para minha chapa, Nova Ordem, número 33. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Doutor Vitor, para a gente falar um pouco sobre a grande angústia daqueles que buscam a justiça, que é a morosidade, a lentidão do trabalho. Todo o trabalho de justiça começa com o advogado, quando você entra com uma ação e vai buscar os seus direitos. Mas o nosso ordenamento jurídico, da forma como ele é concebido, da forma como ele é executado, é o responsável por tudo isso que acontece, que traz essa morosidade. Como é que a OAB pode atuar nessa situação? Quantos assuntos chegam no Supremo Tribunal Federal e que não deveriam, porque o Supremo Tribunal Federal, como instituição, é o guardião da nossa Constituição, assuntos infraconstitucionais jamais deveriam chegar lá, né? Portanto, empilham lá todas as sessões e ajudam a piorar ainda esse processo de morosidade. Qual que pode ser o papel da OAB nisso? Mauro, olha, antes de falar do papel da OAB, vou trazer um dado aqui que eu não sei se todos conhecem. No Brasil hoje, nós temos mais ou menos 100 milhões de ações judiciais. Não sei se esse dado, se você tinha conhecimento desse dado, mas nós temos mais ou menos 100 milhões de ações judiciais. É mais ou menos um brasileiro litigando contra outro brasileiro. Se você considerar 200 milhões de brasileiros, é como se um estivesse litigando contra o outro.
é assim, disparado, a maior judicialização, acho que da galáxia. Não existe nenhum lugar do universo que tenha uma judicialização tão grande nos tribunais. E veja, estudos, eu trabalhei bastante no contexto de desjudicialização, os custos, a quantidade de tempo hoje de um processo judicial, hoje um processo judicial que tramita numa boa velocidade é um processo de 7 anos. Entre o ajuizamento e a satisfação. Ou seja, não é satisfação, é uma insatisfação. Se você considerar que isso é uma média e é uma média boa, você imagina que o que está fora da média, o que está para além disso daí é processo de 10, 12, 15, 20 anos. A morosidade judiciária, no meu ponto de vista, ainda que ele não gere o desestímulo à judicialização, mas ele é o que mais faz com que o jurisdicionado agonize, né? As pessoas agonizam. A pessoa tem um problema que poderia ser resolvido em 2, 3 meses e demora 5, 6, 7, 8 anos. Juizados especiais, que em tese deveriam aí resolver uma questão em 6 meses, estão marcando audiência para daqui 2 anos, audiência preliminar. Então, assim, veja, a gente tem um problema estrutural. Esse é um problema que ele só pode ser resolvido com a participação efetiva da OAB, Tribunais de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e a gente tem um grave problema que é justamente a Corte Infraconstitucional cuidar de matérias constitucionais e a Corte Constitucional cuidar de matérias infraconstitucionais. Frequentemente, a gente vê o Supremo Tribunal Federal decidindo questões pacificadas no STJ, cuja competência lhe é atribuída para tal finalidade, mas frequentemente o Supremo vem falando sobre o tributo X, por exemplo, que o STJ definiu e ele dá uma nova interpretação, uma matéria que não é constitucional. Então, veja, isso acaba também por atrasar a função natural do Supremo. Assim como é absurdo que uma questão hoje de num juizado especial, a Corte Superior que analisa o processo de juizado especial depois do colegiado recursal é só o Supremo Tribunal Federal, se houver uma violação de norma constitucional. Só que faz sentido que essas matérias cheguem ao Supremo? Acho que esse modelo ele acaba reforçando, né, o excesso de recursos, a judicialização. Aí a gente tem altas taxas de juros no país que justifica que o devedor não cumpra sua missão, porque vale a pena que o devedor esteja aplicando seus recursos de outra finalidade e usando aí o processo judicial como um instrumento de alargamento, né, do cumprimento da sua obrigação. Então, objetivamente falando, a OAB, ela, no seu papel, né, natural, no seu papel constitucional, ela precisa se endereçar soluções com o Conselho Nacional de Justiça e, definitivamente, eu posso estar enganado, tá? Mas eu não vejo a OAB hoje trabalhando soluções para a crise da jurisdição, e a crise da jurisdição hoje, no Justiça em Números, está dentro do processo de execução. Então, eu acredito que uma OAB que olhe para o futuro, que seja moderna, que seja contemporânea, é uma OAB que precisa lutar e trabalhar para a solução aí do gargalo da jurisdição. Doutor Alfredo Scaff, para a gente encerrar esse tópico, bom, dia 21 de novembro, então, a eleição para a presidência da OAB São Paulo, pela primeira vez 100% online, os advogados vão poder votar por qualquer dispositivo, por meio de qualquer dispositivo digital, serão eleitos, serão escolhidos, né, a diretoria da seccional, né, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, conselheiros estaduais e federais e as diretorias das 257 seções. Os advogados eles têm condições de conhecer os colegas que estão disputando quantidade tamanha de cargos, né? É como a gente vai votar para deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, é tanta gente, né? E aquela busca necessária, pesquisa necessária para saber quem é quem, para poder votar corretamente. Os advogados têm esse conhecimento? As chapas são publicadas no site da OAB, né, Mauro? Então é de fácil visualização, né? Obviamente que no final do campeonato, vamos dizer assim, na hora da votação, quem encabeça a chapa como presidente da OAB é que vai ser votado e vai acabar levando toda a sua chapa, né? O eleitor na OAB, ele não vota no presidente da CASP, por exemplo.
o presidente da CAASP vence as eleições quando o candidato da presidência da OAB vence as eleições. E como você falou, também vencem as eleições os conselheiros federais, a diretoria e o conselho estadual. Então, mas quem encabeça a chapa da OAB, que é, na verdade, a pessoa, né, que personifica toda a chapa, e isso é de fácil visualização no site da OAB. Com relação à eleição eletrônica, isso foi um passo que vai trazer muita gente que nunca votou, né? Até por preguiça, né? A gente não pode nem admitir isso, mas muitos colegas não saíam do escritório para votar no dia da eleição, quando eles precisariam escolher o seu representante e depois cobrar resultados. Eu acho que a eleição eletrônica vai facilitar a vinda de muita gente que nunca votou, que agora também não é porque vai votar porque é fácil votar ou é mais simples votar. Eu acho, Mauro, que a advocacia tem que dar um exemplo de conscientização do voto, né? A conscientização, a importância que a OAB tem para ele, colega advogado, advogada, para que eles possam escolher e depois cobrar e exigir providências do presidente da OAB. Eu acho que essa participação ela vai aumentar. E isso é muito bom porque legitima o vencedor, né? O vencedor precisa vencer com maioria real de votos. E a eleição eletrônica por meio da internet é segura? Olha, obviamente que a gente acredita que sim, né, Mauro? Tem que ser segura, né? Eu acho que a entidade tomou todas as providências, eu achei ela um pouco tarde. Eu acho que essas demonstrações poderiam ter sido muito antes, né? Existe o princípio da anualidade na questão eleitoral, que o processo eleitoral precisa ser reformado, mas avisado com um ano de antecedência. Eu acho que tudo foi feito muito a toque de caixa, com provimentos, mas obviamente que nós confiamos na nossa instituição e precisa ser confiado esse sistema de votação com todas as técnicas que nós vamos colocar pessoas nossas para fazer questionamentos. O presidente da comissão eleitoral, um colega muito respeitado, muito, vamos dizer, transparente, uma pessoa extremamente responsável. Quero aqui parabenizar o doutor Caiati pelo trabalho que está fazendo. É obviamente que a gente quer que tudo seja da maneira 100% transparente, né, Mauro? Não existe 99% de transparência, né? Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, para você acompanhar nossa transmissão, e também as retransmissões, a partir das 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Para falar agora, gente, da nossa reforma tributária, a reforma tributária brasileira está em fase de regulamentação agora e que vai impactar a atividade de serviços, principalmente porque a carga de impostos tende a aumentar para esse setor. Isso vem sendo falado desde o início, desde a aprovação da reforma tributária no mês de julho. A reforma traz um novo modelo de tributação sobre o consumo, criando o chamado IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir duas situações aí, o ICMS nos estados e o ISS nos municípios. O projeto que regulamenta o IBS já foi aprovado na Câmara na semana passada, o próximo passo agora é pelo Senado, e o doutor Vitor Nepomuceno vai dizer em que pé que as coisas estão, né? Em relação a tudo isso, como é que isso deve chegar no Senado e que outras etapas estão faltando aí na regulamentação, doutor Vitor? Bom, vamos lá. Eu vou tentar falar da forma mais simples possível para que os ouvintes, né, compreendam. Na verdade, deveria ser assim, né? Em tramitação no Congresso, nós temos dois grandes projetos hoje de regulamentação da reforma tributária. A Emenda Constitucional 132 veio e trouxe a reforma, e agora os dois primeiros projetos de leis complementares, né, de regulamentação estão em tramitação na Casa. O projeto de lei complementar 68 e o projeto de lei complementar 108. O projeto de lei complementar 68 foi aprovado também na Câmara dos Deputados e hoje ele está, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, já sob a relatoria do senador Eduardo Braga, e ele traz conceitos maiores sobre a reforma tributária, né, sobre IBS, CBS, ele traz alíquotas, ele traz regras de transição, ele traz um modelo, né, que funcionará no Brasil por um tempo, dois modelos, né, de tributação, então esse vai ser talvez um grande problema. Já o PLP, né, o Projeto de Lei Complementar 108, que foi aprovado dia 30, como você bem falou, Mauro, ele traz justamente a regulamentação do Comitê Gestor do IBS.
Então, eu chamo de segunda Receita Federal, né? A gente vai ter uma segunda Receita Federal, que vai ser o comitê gestor. E ele vai ter, basicamente, a função, né, de definir as diretrizes e a coordenação e atuação, com a integração, né, das administrações tributárias, das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e as suas competências. Então, ele vai ser um órgão misto, né, um órgão sincrético, onde ele vai traçar as diretrizes aí da aplicação do IBS, né, a nível nacional. Ele foi finalizado no plenário da Câmara, então ele seguirá certamente o mesmo caminho do projeto de lei complementar 68. Ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ele deve ser votado e logo após, aí ele vai a plenário para votação. Mas esses, de fato, são os dois projetos que mais impactarão aí no contexto da Emenda Constitucional 132 que trouxe a reforma. Para o setor de serviços, especialmente, esse para mim é um tema muito delicado e muito sensível. Qual é o grande desejo da população, de modo geral? Uma reforma tributária que venha a reduzir impostos. Então, a ideia, né, ponto de partida, é que a gente tenha uma redução da carga tributária. Foi o que aconteceu? Não. Então, ainda que, né, sob o manto da simplificação, da desburocratização e da modernização, tenha vindo, né, a reforma tributária, mas a gente não tem propriamente o desfecho tão desejado que é a redução da carga. Olha, na estimativa que a FEBRAC, né, uma das federações aí que cuida do setor de serviços, né, que integra as empresas aí de terceirização de mão de obra, as empresas intensivas em mão de obra do Brasil, são as maiores empregadoras do Brasil, a gente tem uma estimativa de que a carga, ela vai, no cenário mais positivo, ela vai aumentar 9% para o setor de serviços. E no cenário menos positivo, ela pode chegar até 40% de aumento. E veja, os projetos de lei complementares que estão tramitando, que estão andando nas casas, eles não trouxeram um ponto principal que está na emenda constitucional. Eu não sei se vocês tiveram essa informação, mas dois incisos no artigo 18 da emenda constitucional 132 endereçaram obrigações ao Poder Executivo Federal que não foram cumpridas. Em 90 dias, eles deveriam apresentar, propor ao Congresso Nacional um projeto de reforma da tributação sobre a folha de salários. E em 180 dias, se eu bem me lembro, um projeto também de reforma da tributação sobre a renda. Nenhum dos dois projetos foi endereçado pelo Poder Executivo. Veja, naquele momento, o legislador ele anteviu o problema do setor de serviços. Ele imaginou que aquele sistema que foi adotado na PEC, posteriormente convertido em emenda constitucional, ele aumentaria naturalmente aí a tributação sobre o setor de serviços, porque o gargalo do setor de serviços é a folha de pagamento. Então, se a gente não tem uma reforma da folha, a gente tem aumento de carga. Isso é inexorável, isso é indiscutível. Pois é, doutor Vitor, o que dizer para a sociedade, né? Depois de 30 anos desse assunto no Congresso Nacional, uma reforma que não vai nem simplificar o processo e nem diminuir a carga tributária. Que frustração é essa? Mauro, olha, pergunta difícil, difícil de responder. Mas veja, é uma frustração, eu acredito que. Eu não sei nem se eu acho até depois, de tudo que foi lido, veiculado, dito, que a imprensa, né, bem noticiou, eu não sei nem se a população hoje de verdade tá no sentimento de frustração. Eu acho que esse sentimento já foi lá atrás, sabe? Acho que a frustração já foi consumida e isso virou talvez uma falta de esperança. Acho que hoje redução de carga tributária é algo bem distante da realidade do brasileiro. Infelizmente, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tributa folha de pagamento. Então, assim, se tributar folha de pagamento. Então, veja, há necessidade de uma refundação da base arrecadatória. É importante que a gente tenha aí, e aí eu falo que muito passa, inclusive, isso é uma zona cinzenta entre uma reforma previdenciária e uma reforma tributária. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões
pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde. Mais tarde, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vou colocar aqui na nossa conversa, chegou agorinha, Dr. Luciano Caparrós Santos, advogado, ele é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Como vai, doutor Caparrós? Bem-vindo. Bom dia, Mauro. Prazer estar aqui com você, Vitor e Scaff. Desculpe aí o atraso. São Paulo é uma cidade que a gente não tem muita previsibilidade, né? Acabei tendo um problema aí, mas estamos aqui para acompanhar e acompanhando aqui a entrevista e o debate da gente que fala. Vamos tratar sobre o seguinte tema, doutor Luciano Caparrós. Bom, na semana passada todo mundo acompanhou o julgamento no Rio de Janeiro dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Eles foram condenados pelo Tribunal do Júri lá do Rio pelo assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes. O Lessa, que foi o autor dos disparos, recebeu a sentença de 78 anos e 9 meses de prisão. Elcio de Queiroz, que dirigia o carro no momento do crime, no dia do crime, foi condenado a 59 anos e 8 meses. E os dois juntos vão ter que indenizar as vítimas, os familiares, né? R$ 706 mil de indenização por dano moral para cada um dos familiares das vítimas. Como é que o senhor acompanhou, doutor Luciano, esse julgamento e o desfecho, né? Que foi difícil chegar a uma conclusão, uma solução para isso. Tudo começou lá no Rio de Janeiro, as coisas não andaram, a Polícia Federal, depois que pegou o caso, conseguiu resolver, e ainda não está terminado. A gente está aí em vias aí do julgamento dos mandantes, né? Exatamente. Mauro, esse é um capítulo triste na história do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque é uma questão aí de violência política, é um crime bárbaro de execução, a mando daqueles que nós viemos a tomar conhecimento depois, com grande dificuldade na investigação, né? Envolvimento da própria polícia, um desfecho demorado, mais de 6 anos aí aguardando o julgamento, para ter finalmente esse julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, um julgamento importante, esperado, de mais de 6 anos. Vítima, na verdade, é a família que fica com um ente assassinado, 2 ali, né? Tanto a Marielle como o Anderson, os dois. As vítimas são as famílias que ficam ali. No caso do Anderson, uma criança, um filhinho novinho, com a mulher, a família da Marielle. Então, todo mundo sofre e acabou virando um tema e um assunto não só nacional, mas internacional, né? Pela forma como ocorreu. Então, esse é um julgamento importante que traz aí, não vai reparar, porque as vidas não têm reparação, né? Mas traz pelo menos uma sensação de que há uma punição para aqueles que praticam crimes. E agora, esperar o julgamento aí dos mandantes para que se possa ter uma justiça ainda sem condições de reparação de vidas, né? Mas eu acho que é um momento importante de demonstrar que o crime tem punição, e eu acho que esse é o fator importante aí que a gente precisa destacar, aguardando o julgamento aí dos mandantes. Qual o seu olhar, doutor Luciano Caparrós, sobre o crescimento da violência política nos últimos anos, dada a polarização que a gente está observando? São muitos crimes políticos, né? Recentemente, aí, o prefeito de Taboão da Serra também, né, lá numa visita, acabou sendo atingido por tiros, enfim, e outros casos espalhados Brasil afora. Como é que a gente tem que lidar com essa realidade? Eu acho que aí nós temos alguns fatores, né? Nós temos um fator, que é o crime organizado, o caso que você cita do Taboão, o caso da Marielle também foi, ali são grupos de milícias, e existiu aí, conforme o relato dos próprios executores, né, de que tinha ali promessa de valores astronômicos para que se perpetuasse esse crime. Então, esses aspectos do crime organizado é um aspecto que é muito grave e que precisa de ter um trabalho muito sério da segurança, né? Ministério da Justiça, secretarias de segurança. Esse é um trabalho enorme, é um desafio enorme.
Agora, a escalada da violência política, ela se dá de várias formas, né? Então, ela se dá por essa violência do crime organizado, mas também existe a violência de grupos políticos, né? Que não é menos pior, mas são outros motivos. Motivos aí, nós tivemos nessa eleição especialmente uma escalada muito grande, assassinato de prefeitos, candidatos pelo país inteiro, e a gente tem também um problema da violência pós-eleições, que foi o caso da Marielle, né? Que aí é uma violência para quem está exercendo o mandato, para impedir que possa ter atuação, que possa cumprir o seu mandato na execução dos seus trabalhos, né? No desenvolvimento do seu mandato. Então, esse é um problema sério. A Justiça Eleitoral acompanha isso de uma forma muito séria, mas ela fica limitada à questão eleitoral, né? E a gente tem que pensar também nessa violência política que acaba ocorrendo após a eleição e durante o exercício dos mandatos também. Esse é um problema da sociedade como um todo, a gente precisa tentar equacionar e a gente buscar as soluções desse problema. E com a preocupação da presença do próprio crime organizado na política, né? Integrantes do crime organizado sendo eleitos, né? Ocupando cargos em câmaras, em assembleias, enfim. Isso é um olhar importante que se deve ter, isso quando não estão presentes em contratos de executivos, enfim. Isso é uma situação muito grave, porque, lógico, o crime organizado ele acaba se infiltrando em todos os segmentos, né? Judiciário, executivo, legislativo, e a política não fica fora disso. O Ministério Público de São Paulo, com o Ministério Público Eleitoral, entregou na semana passada uma lista de 10 candidatos eleitos que têm denúncias de envolvimento com crime. Isso está sendo apurado, é sigiloso, o Ministério Público está apurando, junto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi entregue esses dados para uma discussão. O Rio de Janeiro, vários candidatos que participaram do processo eleitoral e que têm envolvimento com crime organizado tiveram registros indeferidos. E a legislação vai precisar também se ajustar para isso, porque nós trabalhamos com uma legislação, nós inclusive eu sou um dos autores da Lei da Ficha Limpa, no movimento de combate à corrupção eleitoral, e ali nós conseguimos afastar o candidato que tem condenação em grau colegiado, que é uma situação mais que a gente tem um maior controle. No caso do crime organizado, foge todo o controle, né? E aí o que o Rio de Janeiro está tentando fazer é afastar aquele candidato que tem participação, tem condenações e tem processos. O Tribunal Superior Eleitoral vai ter que se debruçar sobre esses casos. Então, a gente tem isso espalhado pelo Brasil todo, isso está acontecendo em todos os estados, e nós vamos ter que caminhar para ter legislação para impedir que isso aconteça também, porque isso, infelizmente, é uma contaminação muito grave, como você disse, nos contratos, na participação das empresas, né? Aqui em São Paulo, a gente tem denúncias empresas de trânsito e de transporte de ônibus que têm envolvimento com crime organizado. Então, esse é um problema da sociedade como um todo, né? Perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade a todos, a gente tem alguns minutos aqui apenas para as respostas. Doutor Scaff, temos aqui a participação sempre do Jaime com a gente. Temos o doutor Scaff, perdemos a conexão dele. Perdemos, né? O doutor Scaff não está mais com a gente. O doutor Vitor, a pergunta aqui também do Jaime. Obrigado, Jaime, aqui pela participação todos os dias. Ele quer saber se tem uma estimativa do número de empresas com falências requeridas este ano em São Paulo. Olha, eu não tenho esse dado aqui, mas eu posso depois enviar para ele, se ele puder depois compartilhar em um canal, eu envio para ele, mas salvo juízo, o dado Justiça em Números tem essa informação do quantitativo de processos, tanto de ações ajuizadas quanto de ações deferidas e de ações concluídas. O Roberto, doutor Vitor, pergunta sobre o IBS, porque o IBS ele não é uma novidade, ele é usado, ele é conhecido, né? O método, o funcionamento do IBS, né? É conhecido em outros países, né? Como é que isso está sendo estudado aqui, para que ele tenha a mesma eficácia? A ideia é que o IBS seja, de fato, né, a tributação sobre o consumo, como você bem falou, lá na ponta final da cadeia, e ele veio para unificar e simplificar, né, que foi a base da proposta,
aí o ICMS e o ISS. Então, imposto estadual e imposto municipal estão unificados numa base e eles incidirão sobre, né, a circulação de bens e a circulação de serviços. Da mesma forma, eles vão incidir aí sobre os bens. Lógico que há uma mudança estrutural na forma como eles serão aplicados. E aí que veio justamente a Lei Complementar 108, desculpa, o projeto de Lei Complementar 108, que estabelece as diretrizes para que ele aconteça. Então, ele vem justamente para, numa lógica de unificação, ele vem justamente para manter aí a arrecadação sobre a circulação de bens e serviços, como já as leis complementares anteriores, né? Doutor Luciano, a pergunta aqui vem do Jaime também, eu ia fazer aqui para o... Ele direcionou para o doutor Scaff, que não está mais presente aqui com a gente, não, né? Perdemos a conexão, em definitivo, então eu vou direcioná-la para o senhor, doutor Luciano. Em que medida a idade de Donald Trump, que é o candidato mais idoso, vai completar 79 anos de idade, poderá interferir no voto dos americanos, lembrando que a idade de Biden era muito criticada pelos trumpistas? Exatamente, Mauro. Eu estava pensando nisso nesses dias, porque uma das campanhas do Trump contra o Biden era exatamente que ele era senil, tinha idade, já não concatenava mais as coisas. E a gente olhando o Trump hoje, a gente fica pensando como é que esse paradoxo vai ser resolvido agora, né? Eu acho que ele não tem nenhuma manga no colete, né? Com todas os marabalismos que ele faz, de resolver esse problema. Então, acho que esse é um problema sério. Eu acho que o grande problema que nós tivemos foi a desistência do Biden, a Câmara assume com pouco tempo para fazer essa reversão. Mas ela tem, para o lado dela, dois fatores muito positivos, que um é a idade, ela realmente é muito mais jovem do que o Trump, e segundo é mulher, e seria a primeira mulher, né, nessas condições. Então, eu acho que isso traz, apesar de a gente estar vendo lá que a disputa está muito acirrada e muito ali paritária, né? Muito próxima, tecnicamente empatados, então a gente não sabe qual vai ser o desfecho. A eleição americana é sempre uma emoção muito grande. Mas amanhã à noite, a gente já começa a ter uma noção do que vai acontecer, né? Esperamos que seja o melhor. Muito bem. Vamos aguardar, então. Olha, chegamos aqui ao final da nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira. O agradecimento a cada um dos participantes, em nome de toda a nossa equipe. Doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, candidato à presidência da OAB São Paulo. O doutor Luciano Caparrós Santos, também advogado, ele é diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, presidente do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Doutor Vitor Nepomuceno, advogado especialista em direito empresarial, recuperação e falências, é consultor legislativo, sócio do escritório Oliveira e Nepomuceno Advogados. E o doutor Walter Siglione não conseguiu participar muito tempo aqui, a conexão dele também caiu, advogado, ele é jornalista, vice-presidente da TV Aberta São Paulo. Gente, muito obrigado mais uma vez pelas presenças de todos, esperamos revê-los em breve. O programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, nossas redes sociais também, YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, mais tarde às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, até amanhã, tchau.